Vamos para a nossa primeira pauta, para o nosso primeiro assunto, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI da Covid na casa, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Pacheco ainda deverá dar prazos para que os partidos indiquem os integrantes da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste fim de semana, o senador Alessandro Vieira pediu que a investigação seja ampliada e também que inclua a gestão de governadores e prefeitos. E o senador Jorge Cajuru divulgou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa CPI. Vini, o que rolou nesse telefonema? Antes do telefonema, Paulo Matias, antes da conversa, eu quero mostrar já primeiro o tweet do senador Alessandro Vieira, cobrando então a instalação desta CPI mais ampla, mas dizendo que o Bolsonaro não tem moral para cobrar nada e que nunca falou com ele sobre CPI. Diz o senador Alessandro Vieira que ele trabalhou contra os pedidos de impeachment de ministros e a CPI da toga. Em mais de 2 anos, nem ele nem sua base, inclusive seu filho, tiveram essa coragem. A bravura deles só existe nas redes sociais. Esse posicionamento do senador Alessandro Vieira acontece depois de que pessoas alegaram que ele estava atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro para fazer aí, protocolar essa CPI mais ampla, incluindo governadores e prefeitos. Agora, Paulo, se o Alessandro Vieira não conversou com o Bolsonaro, Cajuru conversou. E não só conversou, como revelou a conversa para todo o Brasil. Revelou a conversa, vazou. Diz ele... Transparência. Falou pro Bolsonaro, né? Diz ele que avisou o presidente 20 minutos antes. Claro. E que o presidente não fez nenhum tipo... De reparo. Falou que poderia divulgar essa conversa que, segundo o Cajuru, é uma conversa justa. E maravilhosamente transparente. O Cajuru também foi muito criticado por ter entrado com esse pedido de representação no STF para que a instalação da CPI fosse feita no Senado. Muitos apoiadores dele mesmo o criticaram porque acham que ele estava fazendo algo revanchista e pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, e ele disse que absolutamente não, e que a intenção dele é sim fazer uma investigação mais ampla. Vamos ouvir o primeiro trecho então desta conversa entre Cajuru e Bolsonaro. Então é uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada nesse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então olha só. Você tem... Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vide no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. Não é meu caso, mas o Bolsonaro tá certo nessa, Porque o autor da ação, que é o Randolfo Rodrigues do PSOL, tem como objetivo realmente investigar ações e omissões do governo federal. Não tinha nada lá referente a estados e municípios. E o Cajuru entrou com o pedido de representação no STF com base neste texto do Randolfo Rodrigues. Então o Bolsonaro até diz na conversa depois, olha, essa comissão, ela vai querer ouvir o Pazuello, vai querer investigar as ações do governo federal. Essa CPI visa atingir o governo federal. Mas aí você viu que eles chegaram num consenso ali com relação a isso, Paulo? De que então é preciso pedir para que a CPI amplie aí o seu escopo para estados e municípios. Mas não ficou só nisso. Bolsonaro então disse para o Cajuru, Paulo Matias, que ele podia fazer então de um limão uma limonada. E além da CPI ampla, pressionou por um pedido de impeachment de ministro do STF. Vamos ouvir. A gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não?
Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você pressionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns pra você. Parabéns pra você. E o que eu fiz, Vinícius Moura? O que eu fiz? Eu entrei com o pedido também de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, enfim, o Zé Maria daqui a pouco vai falar se foi uma boa o Cajuru revelar essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro ou não. Mas só para encerrar, Paulo, o autor, então, desta CPI, o Randolfo Rodrigues, disse que não acredita num recuo dos senadores. Vamos ver. Isso tornaria estes colegas, o que eu não acredito, em cúmplices de genocídio. Inscreveriam estes nomes no painel da infâmia da história. O Randolfo é parecido não foi o Adriles que falou agora, tá, gente? Foi o Randolfo Rodrigues. Minha voz é muito mais encorpada e sensual e grossa. As vozes são um pouco parecidas, mas enfim, o Zé também pode responder pra gente, porque parece, né, Zé, que já há um movimento de que os senadores vão conseguir mesmo... o senador Girão, né? essas assinaturas para fazer essa CPI mais ampla. Muito bem. Esse é o grande debate. Ontem eu conversei com senadores, com pelo menos 3 senadores governistas, que dizem o seguinte: no primeiro momento, haverá leitura do requerimento e o governo tem 24 horas para retirar assinaturas. Mas acha que não vai conseguir, inclusive questionando a assinatura do senador Major Olímpio, né, que morreu e não sabe exatamente como fica a assinatura dele, se o suplente que já assumiu vai assinar ou não. Agora, o que há é uma tendência fortíssima de instalar a CPI do senador Girão. A última informação, que faltava uma só assinatura. São 27 assinaturas necessárias. Isso seria alterado, então, Zé? Não, é um novo texto, uma nova CPI. Uma nova CPI. E aí depois faria o acordo partidário para instalar uma, ou seja, a mais ampla. Certo. Depois da leitura, aí haverá a possibilidade de retirada de assinaturas. Não é difícil, são 31 assinaturas e são necessárias 27, então há uma folga boa. Aí os partidos indicam os representantes. O presidente manda ofício para os líderes, dá um prazo para cada partido indicar. Se for no último degrau, se o partido não indicar, o presidente indica, né, em ofício. Mas isso não deve acontecer. Então, a tendência é que seja instalada a CPI do senador Girão, que vai investigar também os governos estaduais e municipais. Agora Zé, aquele show ali, ó, Mandetta... Pazuello, o Taixe, o atual ministro Queiroga, chamar secretário estadual do Ernesto Araújo. Né? Mas eu queria perguntar para o Zé é um cara experiente em CPI, em Brasília, conhece, já viveu quantas, enfim, infinitas CPIs. Você acha que dá em alguma coisa isso, Zé? Independente de se investigar estados e municípios, governo federal... Essas CPIs, elas chegam num denominador comum, num objetivo comum? Eu estava conversando com o senador Eduardo Gomes, que também é bem experiente no Congresso Nacional. Como funcionar uma CPI, o plenário cheio de jornalistas, depoentes, assessores? Não tem como. Uma CPI tem que ser presencial, olho no olho, né? Analisando documentos físicos. Quer dizer, é muito difícil. Aquela quantidade de jornalistas cobrindo. Nessa tecla, e ele me lembrava o seguinte: morreram 3 senadores. É o poder mais atingido. E 16 assessores do Senado Federal. No dia em que o ministro assinou a instalação da CPI, morreram 5 funcionários do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação que é muito complexa, muito difícil de ser levada adiante. Mas, de qualquer maneira, é uma batalha que faz bem para o Senado, porque valoriza senadores. Né? Muito bem. Meu caro Adrilles Jorge, eu queria que você pudesse fazer uma análise profunda, se você acha que foi positivo o Cajuru ter divulgado a conversa com o Bolsonaro. Acho maravilhoso, porque ficou exatamente aquilo que todo eleitor, todo cidadão espera de políticos, transparência. Não foi uma conversa em nenhuma medida vergonhosa ou obtusa ou de interesse. Claro que o Bolsonaro tem interesse de ampliar
exatamente o tipo de escopo, de farol que dá exatamente ensejo a que sejam iluminadas as ações políticas. Ou seja, mas ele ele falou, eu não tenho nada a temer. E de fato não tem. O que vão apurar exatamente do presidente Jair Bolsonaro? Porque ele entrou sem máscara numa padaria, que ele falava abertamente da defesa do direito de ir e vir, do direito de trabalho. O que tem que ser e deve ser apurado é o caminho do dinheiro, porque o STF transformou o governo federal em simples patrocinador do combate à Covid, feito quase que exclusivamente por prefeitos e governadores. E eles fizeram um covidão, eles atropelaram direitos individuais, inalienáveis, direito ao culto, direito ao trabalho, direito de ir e vir, arrastaram pessoas nas ruas, não conseguiram, pelo menos na maioria, equipar os hospitais a contento, fizeram medidas isolacionistas completamente descabidas, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não salvaram vidas, e é esse tipo de investigação que deve ter sido feita. Sim, o Bolsonaro teve uma atitude, em alguma medida, negacionista e irresponsável no começo, quando ele não sabia da dimensão do covidão. Mas mais do que isso, eu acho que a investigação tem que ser conjunta, até porque se investigar o presidente, vai investigar o quê? O que ele fez. A única coisa que ele fez foi o quê? Dar dinheiro. Então você tem que seguir exatamente o caminho do dinheiro. Mas eu volto a dizer, você fazer uma CPI para apurar responsabilidades em relação ao combate ao Covid, quando o Covid está no auge da sua potencialidade, me soa uma espécie de irresponsabilidade total. Ou seja, a CPI, todo mundo sabe, que é uma espécie de showmício político para proposição, para governo, para apurar responsabilidades, é uma coisa sempre que fica debaixo do tapete. Ou seja, o esforço nesse sentido, e agora que há uma conjunção nesse sentido, ou pelo menos politicamente parecia haver, parece que é demonizar o presidente e criar uma guerra política desnecessária, que provavelmente não vai dar em nada, é apenas espetacularização do combate à pandemia. Ô Zé, mas com relação a essa fala do Bolsonaro pressionando por uma CPI, por um impeachment ali de um ministro do Supremo, e aí o Cajuru já fala que entrou com o pedido ali do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro parabeniza ele, como é que isso cai ali no STF? Olha, eu vi até aliados do presidente Bolsonaro preocupado aí exatamente com essa relação, abrir uma nova possibilidade. Mas eles têm razão, é a característica do presidente Bolsonaro. E o Cajuru disse que recebeu autorização e tal. Não é usual que um presidente da República pareça ali estar conspirando contra o Supremo, contra ministros do Supremo, né? Não é usual. Mas, por outro lado, Vini, você tem que concordar que o Supremo Tribunal também abre portas e abre essas possibilidades, esse tipo de relacionamento. Eu nunca vi nada parecido com esse tipo de relacionamento. O presidente da República falar isso de um ministro do Supremo e dessa forma e autorizar a divulgação. Não, porque se vocês forem analisar, Vini, agora que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem de maneira nenhuma seguir o que o presidente da República quer fazer, porque senão eles vão ser, cordeiros, entre aspas, do presidente da República. Olha, mas existe um contraste aí. Às vezes os ministros do Supremo chamam o Bolsonaro de genocida, falam que o governo dele parece com a República de Weimar, ou seja, eles adjetivam o governo do presidente. O que o presidente falou? Porta, né? O que o presidente falou na conversa informal com o Cajuru? Apure-se responsabilidade. Ele não xingou ninguém, ele simplesmente falou, olha, tem que ter processo de impeachment, tem que ter processo de CPI, tem que investigar prefeitos, governadores e ministros. Ou seja, ele está ampliando para a possibilidade de investigação. Ele não está xingando, nem desaforando, nem desacatando ninguém. Parece que essa conversa, se fosse há anos atrás, né, Zé, cairia com uma bomba muito maior. Mas acho que o Bolsonaro até ajudou a naturalizar um pouco desse tipo de discurso, debate, né? Que hoje política é interesse. Política é interesse. Mas assim, interesse de investigação ampliada. Deixa eu saber do Joel Pinheiro da Fonseca uma coisa que eu tô pensando aqui. Joel, dá pra fazer do limão uma limonada? Fala, azedo. Eu acho que a tentativa de fazer limonada azedou quando o Cajuru vazou essa conversa. Eu, inclusive, acho que o Bolsonaro não tinha dado autorização coisa nenhuma e que ele deve ter dito isso depois justamente para pegar menos mal. Porque, veja, a estratégia do Bolsonaro ali, nesse toma lá da cá com o Cajuru, é o seguinte, bota os pedidos de impeachment do Supremo também, porque daí eles vão vetar tudo e não vai correr para frente agora. Dado que vazou a conversa, que ministro do Supremo vai querer se mostrar intimidado, se mostrar um pau mandado do presidente da República? Nenhum. Com esse vazamento, agora que a gente pode ter mais certeza ainda que o Supremo não vai barrar, seja CPI coisa nenhuma, e que o Covid será investigado sim. Olha,
Eu não sou contra, não. Acho que tem que ser investigado mesmo os governadores, os prefeitos também e também o governo federal por todas as suas omissões potencialmente criminosas. A gente já citou várias delas aqui, envolvendo as verbas utilizadas na cloroquina, por exemplo, envolvendo as verbas utilizadas naquele aplicativo, envolvendo a possível negligência criminosa com relação ao oxigênio, envolvendo também, o Adriles vai ficar irritado, uma possível estratégia de imunidade de rebanho, que levou o presidente a querer estimular as aglomerações e o contágio na população. Tudo isso tem que ser investigado, assim como desvios de verbas nos governos, desvios de verbas nos municípios. Também tudo tem que ser investigado, mas eu me temo que uma CPI, como você pontuou bem, Paulo, em geral, a CPI não leva a grandes resultados, mas uma CPI que vai analisar governo federal, todos aí, 20 e poucos governos estaduais, mas potencialmente mais de 5 mil prefeituras, isso é pedir para não gerar absolutamente nada, né? Não existe possibilidade de se investigar tudo isso. A análise do Joel é sempre telepática, né? Ele atribui intenções às falas inconscientes do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro quer anular tudo. O Bolsonaro falou explicitamente que quer apurar tudo. Ele falou que quer anular tudo. Vamos lá, meu amor, Ele falou que quer anular tudo. Lê, ó. Ele falou simplesmente o seguinte, eles vão recuperar tudo. O Bolsonaro disse explicitamente que quer que tudo seja apurado, que ele não tem nada a temer e tem que apurar prefeitos. Ele falou que não, que tem que apurar prefeitos, governadores e ministros. Ou seja, o que ele disse e a população entendeu bem diferente da sua cabeça é exatamente, vamos apurar, mas vamos apurar tudo. Exatamente. Se inconscientemente ele não quer que se apure nada, isso é da sua cabeça. Assim como é da sua cabeça achar que um homem entra numa padaria sem máscara e se reúne com apoiadores e por isso ele quer que as pessoas aglomerem, se infectem e morram até chegar à possibilidade de imunidade de rebanho. Ou seja, ampliar a investigação e ser criminalizado por ter comprado um tipo de remédio que poderia ser uma salvação no início da pandemia, isso todo mundo sabe que ele fez, não tem que se apurar rigorosamente nada. Ou seja, ele tentou salvar vidas num esforço para conseguir exatamente debelar a pandemia. Agora, ampliar a investigação e você dizer que ele quer, no fundo, debelar as investigações é uma coisa inconsciente da sua cabeça, Joel. Agora, esse é um ponto Posso pontuar uma coisa? Né? Mas, Joel, esse é um ponto interessante, né? Porque vai investigar o quê? Ele não usou máscara. Todo mundo sabe disso. Qual é a investigação? Ele comprou cloroquina. Ele não usou. A investigação ele deu uma aglomerada. A investigação não é com relação ao Bolsonaro. A investigação é com relação à omissão do Ministério da Saúde com relação a algumas ações. Qual omissão? Em Manaus, por exemplo, a situação de Manaus. Aí pode ser. É a única que eu talvez concorde. Se o Pazuello foi informado previamente. Isso é a única coisa. Isso faz sentido. E não, isso mas dizer que o governo foi omisso quando a única coisa que pediram no governo é fazer lockdown não é omissão. Ele não concordava com isso. As ações do Bolsonaro foram escancaradas. O que eu fiquei pensando é em relação à falta do uso de máscara, a promoção de aglomeração. Isso aí não tem investigação, é só abrir o vídeo. É uma investigação subjetiva da inconsciência. Isso aí é o tweet da Janaína. Ninguém quer investigar isso. Ninguém quer investigar o Bolsonaro não ter usado máscara. O que vai ser investigado, por exemplo, peraí. Houve superfaturamento, houve Adriles. Eu não sei porque o Adriles é contra, por exemplo, investigar. Houve superfaturamento mesmo na compra dos insumos da cloroquina? Fala-se de um superfaturamento de 167%, ou seja, pagaram muito a mais. Por que isso aconteceu? Vamos investigar isso aí. Isso faz sentido. Vamos investigar quais era o tipo, com qual evidência o governo estava perseguindo essa ação de política pública que custou centenas de milhões de reais aos cofres públicos. Havia alguma evidência por trás ou nenhuma? Outra, e essa vai ser importante, o que o Bolsonaro falava com os seus ministros? Vamos ouvir o que Mandetta, o que Tais, o que Pazuello tem a dizer sobre quais as intenções que o Bolsonaro revelava em conversas com eles para a estratégia de política pública do governo federal na Covid. Afinal de contas, a gente sabe que o Bolsonaro era contra o que diversos estados estavam fazendo. Mas ele próprio, depois do Mandetta, o Mandetta tentou apresentar um plano, mas depois do Mandetta não houve mais nenhuma tentativa de apresentar um plano nacional, federal. As intenções do Bolsonaro são explícitas, Joel. Estava na cabeça do Bolsonaro. Peraí, Adriles. Estava na cabeça do Bolsonaro, portanto. A conversa com os ministros pode ajudar a revelar. Agora, nesse ponto específico em relação ao Amazonas, cada vez mais se faz necessária a investigação de governadores e prefeitos, porque o que aconteceu no Amazonas tem uma grande
parcela de culpa do governo estadual ali. É claro. Grande. Você se lembra quando o governador comprou os respiradores numa adega de vinhos? Aquilo ali, foi uma vergonha para a sociedade, né? O presidente está irritado porque ele tem informações de que a CPI tem como objetivo produzir um relatório contra ele, qualquer que seja o relatório. O alvo é o presidente Jair Bolsonaro, passando pelo ministro Pazuello. Sobre esse episódio aí terrível de Manaus, as pessoas morreram afogadas, né? O que acontece é o seguinte, um ministro, ele não pode comprar e chegar no Estado e entregar as coisas. É preciso uma burocracia, ainda que mínima na pandemia, mas é preciso um pedido, uma aprovação do Ministério, a compra e transporte. E, em certos casos, o Ministério da Saúde até se antecipou, como o caso de kit intubação. Lá atrás já estava faltando, o ministro buscou aviões da Força Aérea e levou aos estados e municípios, mas a saúde ela é municipal, o SUS é municipal, é do prefeito, não do governador e do presidente da República. Drilis, para fechar. A questão que se coloca é a seguinte: vão investigar a intenção subjetiva de um genocida subliminar que é o Bolsonaro. O Dória fez aqui na sua gestão todo o contrário, todo o avesso daquilo que o Bolsonaro fez. Usava máscara, falava de isolamento, falava de não encontrar ninguém, falava de ficar em casa. São Paulo tem o maior número de mortes do Brasil. Ou seja, numa relação de causa e efeito, a ação do Dória não surtiu nenhum efeito. Por que a interferência e a influência do presidente, que simplesmente fez um apoio a distanciamento social com medidas profiláticas que preservassem o trabalho e a liberdade, tem que ser criminalizadas? Então tem que criminalizar o Dória também? Ou seja, é uma investigação completamente subjetiva. Agora, o caminho da grana e a responsabilidade efetiva por entrega de insumos, seringas, agulhas, respiradores, aí é outro caso, mas isso envolve Presidência da República, prefeitos e governadores. Fazer uma CPI para aquém desse escopo é simplesmente oportunismo político. Joel, para fechar. Vamos lá, existem muitas questões, como a gente vem listando aqui, que sim, tem que ser investigadas. Eu vi, por exemplo, o governo federal destinou, parece, mais de 100 milhões para comprar Tamiflu também, para botar no kit Covid, outra coisa. De onde se tirou isso? Com base no que foi feito esse tipo de gasto público? Tudo isso, sim, Adriles, tem que ser investigado. E outra, a gente tem que entender, era uma estratégia do governo a imunidade de rebanho. Bolsonaro tentou agir sobre as palavras de seu conselheiro Osmar Terra ao tentar chegar nesse resultado. É importante para a gente saber, o contágio da população, ele era fruto de uma omissão, da não ação, ou era uma intenção deliberada do governo federal? Muito bem, Joel. Ô Zé, eu queria, antes de mais nada, primeiro te agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Morning Show, mas antes, ainda te aproveitando aqui, eu queria que você desse alguma informação pra gente desse possível impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso tem chance de sair, Zé? Olha, está crescendo a impossibilidade de um presidente do Supremo segurar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal, um presidente do Senado segurar um impeachment de um ministro do Supremo. Haverá um momento de se chegar ao plenário do Senado, até porque internamente lá estão entendendo os senadores que isso valoriza o Senado Federal entrando em CPI, discutindo impeachment, mesmo que seja para negar, mas valoriza ali a postura do senador. Então, eu acho muito difícil que o presidente do Senado possa impedir que, pelo menos, chegue ao plenário do Senado o pedido de impeachment do ministro do Supremo. Muito bem. Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show, na Jovem Pan, amanhã desta segunda-feira. Um abração, Zé. Bom dia de trabalho. Você volta hoje para Brasília amanhã? Amanhã. Amanhã? Isso. Então tamo junto. Valeu, Zé. Abração para você. Muito bem, Paulinha Carvalho. Você quer CPI do quê, minha querida? Olha, eu não quero influenciar os nossos ouvintes, mas acho que a gente tem que fazer uma CPI de opiniões aqui desse programa. Uma verificação pós-Morning Show. Avaliação subjetiva. Não, Perfeito. com fatos, né? A CPI é assim, a gente tem que trazer documentações, a gente tem que se reunir. Como fatos sobre opiniões? Falou, presencialmente. Vai ser bem claro quando a gente fizer. Vai ficar muito exemplo, claro aqui nesse Eu absolvo todo mundo, eu sou democrático, eu admito a opinião em contrário. O Adriles, por e exemplo, amo ele todos. usa a máscara só na boca, né? Isso, No o nariz ele ele fica Por pra quê? fora. É uma Por quê? modalidade. Quem né? ensinou? Ela É cai. preciso Precisa investigar. investigar. A maneira como você usa a máscara precisa. investigar. Mas eu tô imune. Como é que é, Augusto? Tem que investigar. Tem que investigar. Eu tô imune.